Segundo ano, frente 222, módulo 36. Vamos lá, galera, força aí, mais um módulo. Galera, esse módulo agora é da segunda frente da apostila, ok? E na segunda frente da apostila a gente está na parte de calorimetria. E agora a gente vai aprender sobre capacidade térmica, até chegar na equação fundamental da calorimetria, que vai chegar, então, na equaçãozinha que relaciona com calor, ok? Então, o primeiro conceito, capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius. Ou seja, ele vai analisar a quantidade de calor que um corpo precisa absorver para aumentar 1 grau Celsius, ou a quantidade de calor que um objeto precisa perder para diminuir 1 grau Celsius a sua temperatura. Olha só, capacidade térmica, olha a equaçãozinha aqui, ó, o C de capacidade térmica. Não vão confundir com o C lá da elétrica de capacitância, tá? Esse C aqui é capacidade térmica, que vai ser igual ao quê? Que é calor, ok? Calor dividido pela variação de temperatura. Observe uma coisa, unidade do sistema internacional é joules para calor e Kelvin para temperatura. Mas é bem comum em calorimetria utilizar unidades fora do sistema internacional, como caloria grau Celsius ou quilocalorias por grau Celsius. Então, observar o que o exercício quer, né? Se ele quiser sistema internacional, joules dividido por Kelvin. Se ele fizer fora do sistema internacional, eu vou ter calorias dividida por grau Celsius. Calor específico, tá? Outra definiçãozinha. O calor específico consiste na quantidade de calor que é necessária fornecer a uma unidade de massa de uma substância para elevar a sua temperatura de 1 grau. E expressa-se em calorias por grama ou por grau. Galera, a ideia é o seguinte. Capacidade térmica, eu estou comparando dois materiais diferentes para ter uma ideia da quantidade de calor que eu preciso para aumentar 1 grau Celsius ou diminuir 1 grau Celsius. Agora, calor específico, ele está relacionado com a quantidade de material que eu tenho. Por exemplo, para eu aquecer 1 litro d'água ou aquecer 10 litros d'água, eu preciso de uma quantidade diferente de calor. Então, o calor específico vai relacionar a quantidade de energia que eu preciso para, por exemplo, pegar 1 grama d'água e elevar 1 grau Celsius. Ou a quantidade de calor que eu preciso perder para 1 grama d'água diminuir 1 grau Celsius. Outra coisa importante, capacidade térmica é um C maiúsculo, tá? Calor específico é um C minúsculo. É bem fácil confundir entre os dois, então cuidem, tá? Olha a equaçãozinha aqui, ó. Calor específico, C minúsculo, é igual a capacidade térmica, C maiúsculo, dividido pela massa. A unidade do sistema internacional do calor específico é joule, dividido por quilos, vezes Kelvin. Mas, como eu disse antes, é bem comum usar fora do sistema internacional, que ficaria calorias, gramas, graus Celsius. Aí, olha só, pessoal. Equação fundamental da calorimetria. A gente viu essa equação de capacidade térmica, calor dividido pela temperatura, né, variação de temperatura, e calor específico, que era capacidade térmica dividida pela massa. Juntando essas duas equaçõezinhas, eu chego aqui, ó, que calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa equaçãozinha aqui, galera, é a equação fundamental da calorimetria, tá? Então, olha só, vamos treinar esse módulo. Exercício 1, página 164. O exercício começa com esses dois gráficos. O gráfico A, eu tenho o calor aqui em quilocalorias, em relação à temperatura em graus Celsius. O gráfico A. O gráfico B também, ó, calor, quilocalorias, em relação à temperatura em graus Celsius. Aí ele diz assim, o gráfico A representa a variação da quantidade de calor absorvida por certa massa de uma substância A
em função da temperatura. O gráfico B representa a variação da quantidade de calor absorvida por 800 gramas de uma substância B em função da temperatura. Aí a A pede, com base nesses dados, determine a capacidade térmica do corpo A. Então, olha só, a capacidade térmica do corpo A é igual à quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Olha só, o meu gráfico ele saiu de 0 e foi até 8 quilo, que é 1.000 calorias. Então, 8.000 do quilo, aqui, ó, K vale 10 a terceira, 1.000. Então, 8.000 calorias, tá aqui, ó. Para ele obter 8.000 calorias, ele chegou numa temperatura de 100 graus Celsius, dividido por 100. Então, a capacidade térmica do corpo A é 80 calorias a cada 1 grau Celsius. Ou seja, ele precisa absorver 80 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Ou perder 80 calorias para diminuir 1 grau Celsius. Continuando o exercício 1 da página 164, a B pede o significado físico do calor encontrado na letra A, que foi o que eu acabei de falar, né? É a quantidade de calor que se deve fornecer ao corpo para sua temperatura variar 1 grau Celsius. Então, sempre lembrar, se ele absorver 80 calorias, ele aumenta 1 grau Celsius. Se ele perder 80 calorias, ele diminui 1 grau Celsius. E a C pede o calor específico da substância B. Para calcular o calor específico da substância B, primeiro eu calculei a capacidade térmica da substância B. Então, ó, o C maiúsculo, capacidade térmica, é igual à quantidade de calor da substância B dividido pela variação de temperatura. Olhando o gráfico aqui, ó, ele saiu de 0 e foi até 10 quilocalorias novamente. Quilo é 1.000, certo? Então, 10.000 calorias. Dividido pela variação de temperatura, de 50 graus Celsius. Então, 10.000 dividido por 50, a capacidade térmica é de 200 calorias por grau Celsius. Ou seja, a substância B, se ela absorver 200 calorias, ela aumenta 1 grau Celsius. Se ela perder 200 calorias, ela diminui 1 grau Celsius. Aí, olha só, calor específico da substância B é igual à capacidade térmica da substância B dividida pela massa. Então, a capacidade térmica a gente achou aqui que vale 200, e o exercício passou que a massa do composto B era uma massa de 800 gramas. Então, dividido por 800. Então, 200 dividido por 800, 0,25 calorias, gramas, graus Celsius. O que significa esse calor específico de B? Que se eu pegar 0,25 calorias e fornecer para o corpo B, para 1 grama, ela vai elevar 1 grau Celsius. Então, 1 grama do composto B, se eu fornecer 0,25 calorias, ele eleva 1 grau Celsius. Ou, se eu pegar 1 grama desse composto B, retirar 0,25 calorias, ele vai diminuir 1 grau Celsius. Isso que significa o calor específico. Mais um exercício aí, galera. Ó, exercício 2, página 164. Um corpo de massa igual a 500 gramas, aquecido por uma fonte térmica cuja potência é constante a 100 calorias a cada 1 minuto, absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. No gráfico, observe no gráfico a variação de temperatura do corpo em função do tempo. Então, ó, presta atenção. No eixo Y eu tenho temperatura, no eixo X eu tenho tempo. Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica desse corpo. Primeira coisa, galera, eu fiz uma análise aqui, ó. Segundo o exercício, ele absorve 100 calorias por minuto. Aqui o procedimento começou em 0 e foi até 30 minutos. Então, 100 calorias em 1 minuto, 30 minutos X. Vai fazer a regrinha de 3, eu vou chegar a X aqui a 3.000 calorias. Ou seja, durante 30 minutos, a fonte forneceu 3.000 calorias para o composto. Aí eu fiz assim, ó. Em 30 minutos, a temperatura do corpo variou de 10 graus Celsius a 50 graus Celsius. Olha no gráfico. Começou em 10 e foi até 50 graus Celsius.
Agora eu vou calcular o calor específico, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor fornecida, 3.000 calorias. 3.000 calorias, igual a massa, 500 gramas, vezes o Czinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, que foi de 10 a 50. Lembrar que variação é final menos inicial, né? Então, temperatura inicial 10, final 50. Então, vai ficar 50 menos 10. 3.000 vai ser igual a 500 vezes C vezes 40, né, da variação de temperatura. 500 vezes 40, 20.000. Vou passar o 20.000 dividindo e eu chego então que o meu calor específico é igual a 0,5 calorias, gramas, graus Celsius. Ele pediu então o calor específico e a capacidade térmica. Então aqui, ó, o Czinho minúsculo, calor específico. Aqui eu tenho o cálculo da capacidade térmica. Capacidade térmica é o Czão igual a massa vezes o calor específico. Eu tinha 500 gramas no meu composto e o calor específico eu acabei de encontrar 0,15 calorias, gramas, graus Celsius. 500 vezes 0,15 vai dar um valor de 75 calorias, graus Celsius. Muito fácil, né, galera? A UniOeste adora exercício como esse 2. Cansei de resolver exercício de calorimetria com esse estilo do vestibular da UniOeste, tá? Então, pessoal, é isso aí. Bora estudar, bora ocupar essa cabeça, ok?